Hebreus, vamos ver isso aqui, capítulo 1. Para entender o que é a fé, estou dando essa introdução. Hebreus capítulo 1. Diz assim: havendo Deus, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Nós não temos que ouvir o seu Deus fora da palavra. O Filho nós conhecemos, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne, pessoa humana, Jesus Cristo, habitou entre nós. Então, crer na palavra de Deus é crer no Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz, crer no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus não é crer no homem lá de cima, é crer naquilo que ele diz, é crer na palavra de Deus. E quando você crê, uma coisa vai te acompanhar. Quer ver? Marcos 16, 17. Vamos ver se estamos crendo realmente. Ele diz, Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão a quem? Aos que crerem. Crerem nele. Repito, não é no homem lá de cima, não é? É mais do que isso. Em meu nome expulsarão demônios. Aí eu costumo dizer assim, exemplificar. Demônio é aquilo que contradiz a palavra. Quando pensamos em demônio, pensamos no bicho de chifre, com um garfo na mão, claro, uma figura mitológica apresentada, né? Que é um espírito não tem forma. Lembra até uma vez, né? Um pastor até batista, mas um homem de Deus, e conhecedor da Escritura, no ministério lá eles não tinham o costume de fazer libertação, de expulsar demônios. E num culto que ele estava ministrando, manifestou um demônio. E quando ele disse, na jeito tradicional, ele disse, o sangue de Jesus tem poder. E o demônio lá deu uma gargalhada e disse, seu pastor, mas o meu sangue também tem muito poder. Mas o pastor era um homem conhecedor das Escrituras. Ele disse, cala-te, Satanás, porque o único espírito que se fez carne e habitou entre nós foi Jesus Cristo. Nós, por exemplo, não existíamos depois. Nós passamos a existir quando? Na concepção, não existia. Às vezes eu falo que o adulto ensina, até o cristão, até pastor, às vezes, mas a gente ensina a criança, mamãe, como eu era antes de nascer, você era uma estrelinha que tinha no céu. Mentira. Passou a existir com a concepção, verdade, ali passou. É o poder que Deus deu ao homem de crescer, multiplicar, frutificar, verdade. Tudo bem, existia nos planos de Deus, existia o próprio Senhor Deus, ele fala, no ventre te conheci, quer dizer, no ventre já existia, né? Ainda Davi diz no Salmo 139 que ele era uma forma, era uma massa e Deus já o conhecia. Tudo bem, mas já existia a concepção. Mas não é o assunto para hoje, não. É para dizer que se nós cremos, nós vamos expulsar os demônios. Demônio é espírito do diabo, diabo quer dizer caluniador, opositor, espírito de Satanás, Satanás quer dizer adversário. Então, o que contradiz a palavra, quem crê na palavra, expulsa aquilo que contradiz a palavra. O exemplo é a cura divina. Se ele diz que pelas suas feridas fomos sarados, então eu expulso a doença em nome de Jesus. Esse é o recado que eu quero dar para você. Agora vamos para a mensagem de hoje. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 8. Eu comecei quarta-feira à noite, mas Deus abriu muito entendimento. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 8. A Bíblia é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Aí vem 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. Vamos tirar as nações aqui, para não ficar uma coisa, vamos dizer assim, humana, né? E vamos falar da parte espiritual. Tira a Síria, tira Israel. O inimigo sempre faz guerra contra o povo de Deus. Sempre. Por que ele sempre faz? Ele vai colocar ali, eu leio com vocês. 1 de Pedro 5,8, olha o que o Pedro diz. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o quê? Vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então Pedro identifica o diabo como nosso adversário. Esse nosso adversário sempre está fazendo guerra. Agora diz aqui que ele anda buscando a quem possa tragar. Não existe a fatalidade, entendo que tinha que acontecer. Não. É que ele buscou, ele encontrou uma brecha. E nós somos cristãos e às vezes deixamos. Vamos voltar aqui no segundo livro de Reis.
E consultou o seu servo, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Por quê? Porque ali passaria o rei de Israel com as suas tropas. Então ele preparou a emboscada, disse: nós ficaremos aqui, que ele passará. Qual é a mensagem que eu quero trazer? Não saia do caminho que Deus lhe dá, irmão. Porque quando você sai do caminho que Deus lhe dá, você encontra o inimigo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Já falei aqui que o missionário deu uma mensagem e ele disse: Jesus disse: eu sou o caminho. O artigo está definido, não tem outro. Eu sou o. Quando você sai do caminho, você pode encontrar um inimigo para matar, roubar e destruir. Não entre, não caia nessa cilada. Nós temos que andar nesse caminho. Isaías capítulo 35, versículo 8. O que o Isaías fala aqui para nós? Isaías 35, 8. Já preguei várias vezes essa mensagem, mas agora é essa parte. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, não tem outro. O imundo não passará por ele, não passa. Você não consegue, o inimigo não te alcança ali, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Então, o que o rei da Síria falou? Vamos ficar que ele vai passar por tal lugar, mas se você voltar lá, e temos que voltar, então entrar e sair lá, né? No segundo livro de Reis, no versículo 9 agora do capítulo 6, mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo: guarda-te de passagem por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Ele não passa por aquele lugar. Hoje não é o homem de Deus propriamente, pode ser um homem, pode ser uma mulher, né? É o Espírito de Deus que usa uma pessoa ou fala direto ao seu coração, fala pela palavra. Ele nos fala através da palavra, de nós não andarmos no caminho que Deus não manda. Então, porque se andarmos, se passarmos por lá, não é apenas você ir num prostíbulo, ir numa noite de bebidas ou de rodada de drogas, não. É você sair do plano de Deus, sair da palavra de Deus, fazer coisa que Deus não está mandando você fazer, que você não está na direção dele. Provérbios 14, 12, você conhece muito, muito mesmo. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Olhando com os nossos olhos, não tem nada de errado. Entenda bem, porque se tem, você nem deve entrar. Quando é pecado, por exemplo, você nem tem que entrar. Parece uma coisa cômica o que eu vou falar, mas é verdade. Imagine que uma pessoa chega e diz: rapaz, você está precisando de se levantar. Eu trouxe aqui um negócio para você ganhar muito dinheiro. Você investe 1 e ganha 100. É 1 por 100. Você investe R$1.000, vai ganhar R$100.000. O que é? É um produto que vem lá da Colômbia, da Bolívia, um negócio de um pozinho branco chamado cocaína. Já vou falar? Você vai orar a Deus? Não precisa orar, você sabe que aquilo ali é o quê? Crime, pecado. Você está amarrado, eu sou de Deus. Você está pensando que... Estou dando um exemplo bem assim para você entender que tem coisa que não tem que consultar a Deus, mas tem coisa que você olha e parece que é direito. O caso que mais vai encaixar para nós aqui, alguns conhecem, é o primeiro livro de Reis, capítulo 13. Você estava no segundo Reis, agora é o primeiro. Esse homem, entenda, o Jeroboão era o rei de Israel nessa época. E um homem de Deus, vou dar um resumo para você. Ele saiu lá de Belém de Judá e ele foi até Betel para condenar a idolatria de Jeroboão. Estudamos semana passada que o Jeroboão, ele viu o seguinte: o reino era dividido, o reino de Israel, 10 tribos com o nome de Israel, 2 tribos com o nome de Judá. Tem pessoas começando, tem que recapitular. Jeroboão foi o primeiro rei do reino dividido de Israel. O primeiro rei de todo Israel foi Saul, depois foi Davi, depois foi Salomão, depois Roboão. No dia de Roboão, o reino foi dividido, e o Roboão cometeu um erro também, porque ele não consultou a Deus. Ele foi consultar os amigos, primeiro consultou os homens experientes, anciãos, e os anciãos disseram: ouve esse povo, que esse povo vai te ouvir. Mas ele não quis, aí ouviu os conselhos dos amigos, os amigos aconselharam mal, ele perdeu 10 tribos, tudo com direção dada por Deus, e 2 tribos ficaram com ele com o nome de Judá.
Então, mas só que Jerusalém fica do lado de Judá. E no período de festa, festas, o povo ia, festa do tabernáculo, festa da Páscoa, todo o povo ia até Jerusalém para adorar a Deus. Ele colocou no coração, a qualquer hora eles vão passar para o outro lado e vão me tirar o reino, e vão devolver para Roboão. Então ele mandou fundir 2 bezerros de ouro, colocou em Dan e outro em Betel, e dizia: israelitas, é muito trabalho ir a Jerusalém, aqui estão os deuses que os tiraram do Egito. E aquilo foi pecado, porque o povo começou a adorar os bezerros de ouro. Aí ele foi lá, o homem de Deus, repreendeu a idolatria de Jeroboão. Jeroboão não aceitou, estendeu a mão contra ele, a mão dele ficou seca. Ele, apavorado: ora o teu Deus por mim, que minha mão se me restitua. O homem de Deus orou, Deus teve misericórdia e voltou. O rei queria dar um presente para ele, até metade do reino. Disse: não, eu não quero nada. E vamos aqui, versículo 11, capítulo 13, versículo 11. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então diz a seus filhos: albardai-me o jumento. E albardaram-lhe o jumento, e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então ele disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás aí pelo caminho que foste. E ele disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. Isso aqui é uma tática do inimigo, irmão, muito grande, para nos fazer, entenda bem, para nos tirar do caminho. É usar uma linguagem religiosa. A Bíblia fala de Provérbios, capítulo 7, é uma história muito linda ali. Ele fala de um jovem que foi falto de entendimento. Chegou uma mulher com vestes de prostituta, que chamava a atenção, mas ela usou uma linguagem religiosa. Ela disse: aos meus votos eu já paguei, sacrifício pacífico já ofereci. Vem comigo à minha casa. Depois ela se abre para ele e diz: meu marido está viajando. Quer dizer, era uma mulher adúltera. Mas qual é a mensagem ali? Aquilo ali é uma ilustração para nós. Cuidado com as pessoas que às vezes chegam com linguagem religiosa, mas vão nos tirar do caminho. Hoje é comum você ouvir as pessoas chamadas apologéticas, ou se dizem apologéticas, pseudos apologéticos, né? Que dizem que estão defendendo uma fé verdadeira. Não, meu irmãozinho. Nós não temos que julgar ninguém, não temos que condenar. Nos dias dos apóstolos apareceram vários homens pregando, mas não era o evangelho. E todos eles acabaram. Mas aí quando os apóstolos começaram a pregar também, os judeus religiosos não gostaram, se levantaram. Aí um homem chamado Gamaliel, que era um doutor da lei, disse: pessoal, se esses homens não forem de Deus, vai ser igual Judas, o Teutas, todos eles foram embora. Mas se eles são de Deus, cuidar para vocês não estarem combatendo contra a obra de Deus. Olha o perigo. Muita gente às vezes cai nisso. Mas o que é a nossa mensagem? É que o rei, o inimigo, ele quer tirar você do caminho e quer levar você para o caminho onde ele pode te alcançar, e ali ele vai matar, roubar e destruir. E não são poucas as pessoas que estão caindo, entenda. E esse homem caiu. Ele, quando falou: mas foi um anjo. Mas que no Novo Testamento nós já temos uma luz que ele não tinha, porque Paulo disse: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja o quê? Anátema. Tem gente que às vezes começa até bem, depois se desvia achando que sabe mais e começa a pegar um outro evangelho. Não, porque esse evangelho aqui está muito fraco. Eu tenho coisa maior, Deus me deu coisa maior que Deus. A Bíblia diz que não pode acrescentar nada. Se você lê as histórias das seitas e heresias, a maioria foi visão. A pessoa teve isso, teve aquilo e deixou o evangelho, porque achando que tinha coisa mais forte. É uma tática do diabo. Dr. T.L. Osborne escreveu um livro chamado Impacto. E ele faz uma ilustração que o diabo tem uma reunião com seus demônios, porque você sabe que o diabo não é onisciente, não. Ele não sabe de tudo, e nem onipresente, ele não está em todo lugar. O diabo é um só. Tem os demônios, né? Tem os demônios, mas o de Satanás é um só.
É um só. Então, o que eu quero passar? Ele faz então um jeito de parar. Ele manda um mensageiro dele agir no sentimento, a pessoa se magoa facilmente. Tem um outro que acha que, desculpa a expressão, ele acha que é o bonitão da parada, está sempre caindo moralmente, está sempre pecando. Ah, por quê? Porque o diabo sabe que ali ele é fraco. Entende? Não é porque ele é o bonitão, não. Ou desculpe, ela não é a bonitona, porque ela é fraca, sabe? Então tem gente sempre tropeçando moralmente. Tem sempre história para contar. Não devia ter uma história sequer, irmão. Não devia ter uma história que alguém tinha contar a respeito daquele cristão, daquela cristã. Mas por que tem? Porque o diabo sabe. O outro, como eu falei, se magoa facilmente. E o outro é porque acaba caindo nessa cilada. Ele usa uma linguagem religiosa e esse homem de Deus caiu. Ali vamos à frente. E voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que dissera: não comerás pão, nem beberás águas, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e bebeu depois que bebeu água, abordou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou aonde? No caminho. Porque não era o caminho que Deus tinha mandado. Ele não estava no lugar certo. Irmãozinho, lembra do que o Isaías falou? Ali não haverá leão, nem animal feroz. Mas por que está pegando? Porque nós saímos. Então nós temos que ficar atentos. Voltando no segundo livro de Reis. E ele diz agora o versículo 10 agora. No 10. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. É sempre. Tem que se manter firme. Nenhuma, não é só uma nem duas. Sempre não cair na cilada, porque ele não vai desistir. Pode ter certeza, o diabo vai tentar te derrubar até o último dia da sua vida. Por isso que a Bíblia diz: ser fiel até quando? Até a morte. Porque depois da morte nós teremos o juízo. Então o diabo, se ele quer fazer alguma coisa conosco, é agora, enquanto estamos vivos. Entenda? Como o próprio Deus nos convence do pecado, espera pelo homem até o dia da morte. Nós que conhecemos a palavra, temos que permanecer na palavra. Não sair nem para a direita e nem para a esquerda. Neemias é um pouco na frente. Vem 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias. Neemias, capítulo 6. Diz assim, Neemias capítulo 6: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo, não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem, e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam-me fazer mal. E enviei-lhes mensageiros: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. O inimigo sempre vai querer fazer mal. Lembra, a missão dele é matar, roubar, destruir. Muito bem, então temos que vigiar. Mas às vezes ele tenta entrar com um acordo, ou tenta mandar alguma coisa boa. O diabo não manda. E aí é aquele caso: a caminho que ao homem parece direito. Eles estão querendo paz agora? Não. O diabo nunca terá paz conosco. Ele não vai. Não, pastor, não vamos mexer nessas coisas, não. Até pregador, missionário, quando começou o trabalho de libertação, nos anos 70, pastores chegaram e falaram: missionário, é bom o senhor parar com essa coisa. Esse pessoal é gente da pesada. Sabe, né? Eles vão acabar matando o senhor. Eu disse: mas vão matar um morto? Eu já estou morto. Nós estamos mortos para o pecado, como veremos ainda nele? Entendeu? O medo é uma porta aberta? Não, verdade. Quando nós conversamos, eu peguei já um pouco na frente, mas peguei. Quantas vezes eu expulsar um demônio e ver o demônio manifestar: eu vou acabar contigo, eu vou te matar. Lá fora eu vou te pegar. Você era obreiro novo ainda, e aí você era mais folgado ainda. Você está com nada, demônio derrotado, cala a boca. Mas quantas vezes recebemos ameaças e tudo. O diabo tenta fazer isso, entenda bem. De repente faz um acordo, a pessoa assim: então não mexe com essas coisas. O missionário fala de um irmão, Manuel, vamos falar que o nome dele é Manuel João. Vamos falar João, que é mais fácil.
E o João estava sempre com o missionário. E eles passavam sempre num lugar que havia muita coisa de feitiçaria. E lá o missionário desfazia tudo desfeito em nome de Jesus, pegava o nome das pessoas para orar. Aí um dia ele falou assim: missionário, eu queria falar com o senhor não mexe com essas coisas, que isso aí é pesado. Rapaz, sou de Jesus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eis que vos dei poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará, não vai acontecer nada não. Missionário, essa coisa é pesada. Aí o missionário disse que um dia brincou com ele. Chegou lá, eles estavam construindo uma igreja em Padre Miguel, chegou lá na obra e o missionário chegou assim: e ele olhou assim: homem de Deus, o que foi? Não sei, foi depois de ontem que eu chutei aquelas coisas. Eu falei para o senhor, homem de Deus, eu não falei para você que isso é coisa pesada, que você se meter com essas coisas, deixa isso para lá, não se mete com essas coisas não. Rapaz, estou brincando com você, não tem nada, missionário. Aí eles passaram para um lugar que havia lá uns despachos. Ele disse: meu irmão João, hoje é você que vai fazer. Vai. Só disse que ele tomou uma distância. Quando chegou pertinho, até esqueceu que era evangélico, chegou perto e falou assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que até esqueceu e agiu como que, não debochando dos outros, é que não é costume nosso, é questão do católico, não é questão do evangélico agir assim. E então ele fez, mas olha o medo que ele está, não faça acordo. Nunca haverá acordo com o diabo, diz o versículo seguinte: e da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. É sempre a mesma coisa. Não dê lugar ao diabo nunca. Não seja seletivo, quer dizer, eu não aceito mágoa, não aceito ódio, mas aceito essas conversas religiosas. Não, meu irmão, o evangelho não muda. Não, que Deus não cura dia cura. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Não, essas coisas são pesadas, não se meta com isso, que vai ter represália. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eis que nos deu poder para pesar, e disse: nada fará dano algum. Então para com esse negócio. Não fica ouvindo o diabo, que você vai se perder. Ele falou lá no capítulo 6: não passe, rei de Israel, não passe por tal lugar, que lá está o campamento do rei da Síria. Não passe por tal lugar, que lá está o diabo. Ou seja, fora da palavra de Deus, você vai encontrar o inimigo para matar, roubar e destruir. O segredo: você quer vencer, meu irmão, se mantenha na palavra, propõe no seu coração: eu vou ser fiel até a morte, porque até o último dia o diabo pode lhe tentar. Você pode estar com 50 anos, 60, 70, 80, pode ser um garoto de 20 anos, 30 anos, você vai ser tentado. Repito, tentação não é apenas fazer você adulterar, ou você roubar alguém, ou você matar alguém. Não, ele vai tentar tirar você do caminho, e às vezes ele traz coisas que aparentemente parecem direitas, que não tem erro algum, mas não é Deus, irmão. Aí você tem que orar. Por isso que o homem de Deus, ele é dirigido pelo Espírito de Deus. O rei de Israel teve que ouvir o homem de Deus. Nós temos que ouvir o Espírito de Deus.